Quarta, 10 de setembro. A justa ira de Deus. Verso para memorizar. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Êxodo 32, 31 e 32. Ouça Êxodo 32, 9 a 29. O Senhor disse ainda a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: Ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: Multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra, de que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Moisés voltou-se e desceu do monte, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: Há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: O que ouço não é alarido de vencedores, nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado, arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão: O que foi que esse povo fez a você para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: Não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal. Pois me disseram: Faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim, eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para a vergonha do meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um põe a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram uns 3.000 homens. Pois Moisés tinha dito: Consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhes conceda uma bênção. Pergunta 5. Qual foi a reação de Moisés diante da ameaça de Deus de destruir Israel? Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, Deus disse que destruiria os rebeldes e faria dos descendentes de Moisés uma grande nação. Mas não era isso que o líder hebreu desejava. Em vez disso, ele implorou ao Senhor, enfatizando que os israelitas não eram o povo de Moisés, e sim o povo de Deus. Quem os havia tirado do Egito não foi Moisés, mas Deus, por suas obras poderosas. Então Moisés suplicou ao Senhor, mencionando as promessas feitas aos patriarcas. Ele estava agindo como intercessor entre Deus e a humanidade.
Depois que o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo, Moisés retornou. Não há registro de que o seu rosto brilhasse na presença do Senhor, ao contrário do que aconteceria em Êxodo 34, 29 a 30. O rosto de Moisés provavelmente refletia sua ira. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Quebrar as tábuas que continham o decálogo era um sinal externo da violação de seu conteúdo. Deus não repreendeu Moisés por isso, e mais tarde ordenou que o líder hebreu fizesse 2 tábuas para substituir as primeiras tábuas que haviam sido quebradas. O próprio Deus reescreveria os mandamentos. Moisés repreendeu severamente Arão por ter se rendido às exigências do povo. Arão tentou justificar sua transgressão, culpando pessoas e atribuindo o ídolo a artes mágicas. Eu lancei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. O que piorou a situação foi que Arão havia sido grandemente honrado por Deus, tendo recebido inúmeros privilégios que incluíam subir o monte com Moisés e os 70 anciãos. Que ironia sombria! Ao alegar que havia ocorrido um milagre, Arão quis enganar seu irmão. Note que um pecado leva a outro, nesse caso, idolatria à mentira. No entanto, Moisés não foi enganado, pois viu que o povo estava descontrolado. As consequências negativas eram evidentes, e Moisés teve que interromper a rebelião imediatamente. O que essa história nos ensina sobre o poder da oração intercessória? Por quem você precisa orar?